A gente começa o SIC News com imagens que demonstram a insatisfação de profissionais que têm papel fundamental no desenvolvimento do Brasil. Nos postos de combustíveis da capital, muita confusão, correria de gente tentando abastecer veículos. Em alguns, a venda foi racionada. Nas primeiras horas da manhã, filas imensas se formaram em volta do único posto que ainda tinha combustível para vender na capital, Porto Velho. Centenas de motoristas ocuparam as ruas na esperança de conseguir alguns litros de gasolina. Para tentar atender a todos, o combustível foi racionado. Cada motorista só pôde comprar 20 litros. Mesmo assim, teve muita discussão na fila. Mas tem um monte de gente furando fila aí. E isso aqui 2 horas esperando. Uma das bombas abasteceu apenas galões, até ser descoberto que algumas pessoas estavam enchendo os galões para revender a gasolina. Quanto que o senhor falou que tem? Estão comprando aqui e vendendo ali a 10. Onde? Olha lá. O acusado é este homem. Ele tinha acabado de encher o galão e estava vendendo a gasolina bem ao lado do posto. Quando viu que está sendo filmado, fugiu no meio da multidão. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos do Estado, não existe mais combustível para fornecer ao consumidor em nenhum dos 600 postos de Rondônia. Empresas aéreas estão recomendando aos clientes com viagens marcadas para que liguem antes de ir para o aeroporto, confirmando se os voos estão mantidos. No final da manhã, caminhoneiros que estavam concentrados nos bloqueios na BR-364, a principal rodovia de Rondônia, deixaram os postos e vieram para a cidade. E nas ruas da capital do estado, fizeram um buzinaço para chamar a atenção dos moradores e pedir apoio de motoristas de aplicativos, mototaxistas e taxistas da cidade. Os caminhões percorreram as principais avenidas e ganharam apoio da população e de outros motoristas. Muita gente teve dificuldade de chegar ao trabalho hoje. O transporte coletivo reduziu a frota em apenas 50% dos veículos circulando pelas ruas da capital. Essa previsão que nós temos, esse planejamento que nós fizemos junto ao consórcio, se não tivéssemos feito essa intervenção, provavelmente a partir de amanhã já não teria ônibus. Com a nossa intervenção, com o planejamento feito com a diretoria do consórcio, nós temos condição de rodar até na segunda-feira. A partir de terça-feira, se não houver uma saída, se não houver uma forma de abastecimento, nós não temos como continuar. Olha, é de assustar, né? É de assustar. A gente até sabe como é que começou todo esse movimento. Eu acho que ninguém é capaz de dizer como é que isso vai terminar. Eu confesso que não sei. O governo federal, o governo do presidente Temer, perdeu o controle. Se é que tinha alguma autoridade, o pouco que tinha, se é que tinha,
perdeu. Isso acontece também por falta de autoridade, por ausência absoluta da autoridade, de governo, que mande, que mostra quem manda. As coisas estão desse jeito, estão uma bagunça, estão uma esculhambação. E evidentemente aqueles que estão descontentes, que estão se sentindo solapados, surripiados, explorados, injustiçados, reagem. Especialmente, como eu disse, diante de um governo fraco. E o pior é que nós vamos aí, está se desenhando uma eleição para breve, e as opções que nós temos efetivamente, olha, são assim, de chorar. A gente não pode criar uma expectativa ainda de uma esperança, porque os nomes que estão aparecendo aí, eles são, sabe, eles carecem de uma maior densidade, capacidade, credibilidade, identificação. Existem ondas, né? Fulano, Beltrano, mas isso passa. Eu vivi, por exemplo, a era Collor. Eu, graças a Deus, eu não me enganei com ele, me enganei com outros, mas com ele não. Podia até ter me enganado, mas não sei, não me enganei, não sei por quê. E deu no que deu. E a gente não vê aí muitas perspectivas, não. Vocês já pensaram se as outras categorias, que também são surripiadas no seu direito, aviltadas, os setores da sociedade, eu começo a reparar um pouquinho. Esses impostos que eu estou pagando, eles são proibitivos, eles são imorais. E os impostos que são cobrados nesse país, eles superam a imoralidade. Eles superam, não é beiram a imoralidade, eles superam a imoralidade. E aí, há material de combustão suficiente para a gente, sabe, ver esse país virar de cabeça para baixo. Isso é muito perigoso. Ué, o senhor está satisfeito com o que você paga de imposto? Certamente que não. Se funcionar com os caminhoneiros e a coisa está caminhando para isso, porque eles bateram o pé, fizeram um acordo, e eu imagino, quem fez acordo em nome dos caminhoneiros não tinha autoridade para fazer esse acordo. Gente que não representava de uma forma direta a toda a categoria. E eles não deram bola. E o governo, mais uma vez, foi incompetente e se iludiu, achando que estava tudo certo. E passando para nós brasileiros que estava tudo certo, que estávamos no fim de um suplício. Agora, eu me preocupo, sabe, essa ideia de fechar a rodovia, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo, porque olha o que está acontecendo nesse país. Olha os prejuízos incalculáveis. Empresas, pessoas, cidadãos. Não sei. Agora, que o movimento dos caminhoneiros é legítimo, é legítimo. Eles estão se sentindo esbulhados, espoliados, assim como muita gente, só que os outros não estão fazendo isso, mas eles estão. Mas como eu disse, tem muito mais gente, classes, categorias, que, sabe, também sofrem o mesmo que sofrem os caminhoneiros nessa questão tributária. O país tem que rever isso imediatamente. O Congresso Nacional tem que rever isso imediatamente. Não é possível uma empresa funcionar durante 5 meses para pagar imposto. 5 meses do ano, o que equivale, não é, cara, de janeiro a maio, bom, agora sim, agora passou maio, agora... Não é. É uma maneira de se mostrar para as pessoas que dos 12 meses, 5 meses é para pagar imposto do ganho total, bruto de uma empresa.
Ah, isso aí não é possível. O governo é sócio. O governo é sócio do brasileiro. Agora, só que leva a parte dele, independente se naquele mês a empresa deu lucro ou se deu prejuízo. A parte do governo é sagrada. Olha, eu não sei não. Se o movimento dos caminhoneiros continuar com esse êxito que está tendo, botando o governo de joelhos, isso pode encorajar muito mais gente. Com a palavra, o Congresso Nacional, que tem que resolver essa questão, e a equipe econômica do presidente Temer, se é que... Eu não sei, já estão falando aí em destituição do presidente. Começam já a falar. Eu estou falando da grande imprensa nacional. Eu vi agora na Jovem Pan. E quando começa essas coisas, eu já disse, a gente nunca sabe como é que vai terminar. Com certeza não termina bem. Agora, Everton, destacar aqui também que tem muita gente nessa hora mesquinha, viu? Que enfrenta aí as filas imensas nos postos. Enfrentou, porque agora não tem nenhum posto com combustível, mas enfrentou, abasteceu seu veículo, colocou vários e vários corotes de combustível para levar, sem nem pensar no próximo que ficaria sem combustível. E do outro lado, muitos comerciantes oportunistas que aproveitaram esse momento para aumentar e muito o preço dos alimentos, o preço de gás. O próprio combustível foi a quase R$11. Na Zona Leste, Everton, eu recebi fotos de pessoas mostrando que o preço do gás era R$70, estava R$110. Quer dizer, não tem uma semana que o movimento ficou mais intenso e comerciantes oportunistas, sem pensar na população, aproveitando esse momento, falando que é por causa da greve e fazendo isso com o povo. Mas isso aí, Meire, isso vai sempre, porque o que vai acontecer? É a lei da oferta e da procura. Aquilo que está em falta sobe. É justo? Não é justo, mas vai acontecer. O mercado funciona desse jeito. É por isso que os prejuízos, quando forem calculados, olha, gente, isso vai ser uma fábula. Se tivessem atendido os caminhoneiros lá atrás, era muito mais barato do que os prejuízos que o país está tendo e que nós estamos tendo. Nós brasileiros estamos tendo, porque quando o país tem prejuízo, alguém vai pagar essa conta. Aquela coisa, não. Falamos hoje no papo de redação na rádio, não existe almoço de graça, alguém vai pagar essa conta. E somos nós brasileiros. Isso já vem novos aumentos por aí, aguarde que vocês vão ver.